Nosso querido e bondoso Pai, que habitas nas alturas dos céus, queremos agradecer-te o privilégio que tu nos dás de podermos em tão boas circunstâncias te adorar e podermos receber também a tua bendita presença entre nós. Queremos ainda, querido Deus, pedir-te que através do teu Santo Espírito não só continues entre nós, mas também, Senhor, o possas fazer entrando no íntimo do nosso coração, libertando-nos a mente de todas as emoções que possam nos impedir neste momento de te prestarmos o culto, a adoração e recebermos também as bênçãos que tens preparadas para nós ainda nesta manhã de sábado. Nós te pedimos, bom Pai, que possas também acalentar o coração daqueles que estão a passar por lutas e por momentos de angústia, que a todos, Senhor, neste instante, tu possas abençoar com a certeza do teu amor e com a paz da tua presença. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos tudo. Amém, Senhor. Amém. Queremos dar as boas-vindas a todos os que hoje, nesta maravilhosa manhã de sábado, nos acompanham. Queremos também dar as boas-vindas e desejar um feliz sábado a todos aqueles que nos acompanham através da internet. Queremos então também continuar e começar o nosso culto esta manhã com o hino número 14. Quero convidar todos aqueles que puderem para se colocarem de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, porque Tu permitiste que nós pudéssemos viver mais um sábado e pudéssemos vir à Tua casa de oração. Nesta hora, Senhor, queremos Te pedir que Tu te possas fazer presente. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu possas ser com cada irmão, cada irmã, cada amigo, Senhor, que está connosco esta manhã. Que Tu possas ser, Senhor, também com aqueles que nos assistem pela internet, onde quer que eles estejam. Possas também ser, Senhor, com cada família aqui representada. Que Tu possas habitar no meio de cada uma das nossas famílias, Senhor, e que nós possamos sentir o Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua justiça. Tudo isto nós Te pedimos, não nos nossos méritos, que não há qualquer mérito em nós, mas nos méritos e nos favores do nosso amado Jesus e Salvador. Amém.
chegou um momento muito especial, que é entregarmos ao Senhor os dízimos das ofertas que trouxemos para a sua causa, começando pelas crianças. Oremos. Muito obrigado, Pai do céu, por esta grande oportunidade que tu nos dás de estarmos na tua casa de oração, em especial para aprendermos da tua palavra e vivermos uma vida de harmonia com a tua vontade nesta terra. Neste momento quero-te pedir uma bênção muito especial para estes dízimos, estas ofertas que os teus filhos trouxeram ao teu tesouro, que através deles muitas almas possam ser ganhas para ti. Vai abençoar-nos e guardar-nos e proteger-nos para que um dia possamos estar contigo eternamente. Tudo isto pedimos em nome de Deus, Salvador. Amém. Estão bons? Sim. Hoje vou contar-vos a história de... Sabem o que é isto? Quem é que usa coroas? Os reis.
Exatamente. E o rei que vamos falar hoje é o rei Josias. Sabem quem foi o rei Josias? Foi o rei mais novo. Ele começou a governar com 8 anos. Quem é que tem 8 anos aqui? Já viram? Com a vossa idade ele já era rei. E a Bíblia diz-nos que ele sempre fazia o que era correto aos olhos de Deus. E então, houve uma vez que ele ainda era muito jovem e ele obrigou todas entre a Judeia e Jerusalém a tirar os deuses, tudo o que não era para adorar o Deus verdadeiro. E então ele pediu também às pessoas que dessem ofertas, porque o templo precisava de algumas reformas. E então ele pediu ao sacerdote, exatamente, que arranjasse uma arca onde pusessem as ofertas do povo. E ele arranjou uma arca, não é? E ao abrir a arca, ele ia arrumar o que estava lá dentro. E de repente, ele viu uma coisa lá dentro. O que é que era? Um pergaminho, muito bem. E ele abriu o pergaminho e o que é que estava lá? Muito bem, era a lei de Deus. E ele foi rapidamente falar com o rei Josias, muito bem, e apresentou a lei de Deus, porque Israel estava afastado de Deus há muito tempo. E então ele mostrou as leis de Deus. O rei Josias ficou um bocado aflito, porque eles afinal estavam mesmo muito afastados de Deus e não estavam a seguir as leis e as regras que Deus tinha dado. E então ele pediu aos profetas para passar pelo povo, porque na altura não havia Bíblia para nós lermos. E então era de boca em boca. E os profetas iam lendo a lei de Deus para que as pessoas começassem a interiorizar a lei e começassem a saber. Mas o povo não estava interessado. E então Josias orou a Deus e pediu perdão por ele e por todo o povo, porque ele sabia que eles estavam errados. E então ele mandou o povo todo se reunir e começou a ler a lei de Deus, os 10 mandamentos, e disse que ele iria começar a seguir a lei de Deus, os 10 mandamentos, e que o povo também deveria fazer a mesma coisa. Sabem, a Bíblia diz-nos que nunca houve, antes nem depois, um rei como Josias, que fosse tão fiel ao Senhor, com todo o seu coração, alma e força. Ele reinou 31 anos. Sabem, às vezes nós temos dificuldade em acertar nas coisas, em cumprir algumas regras, não é? Às vezes é difícil. Só que se Deus nos deu estas leis, era para o nosso bem. E se nós cumprirmos estas leis, nós vamos viver muito melhor. Sim? Não se esqueçam. Temos que saber a lei de Deus para conseguirmos cumprir a vontade dele e termos uma vida melhor. Sim? Um bom sábado para vocês. Quero desejar à minha família espiritual aqui reunida nesta manhã um feliz sábado. Dizer-vos que é um prazer muito especial nesta manhã estarmos aqui juntos para adorar ao Senhor. Gratos somos a Deus pelo bom tempo que Ele nos permite ter, o clima agradável que nós podemos neste momento desfrutar. Mas de uma forma muito especial, sentimos-nos alegres porque temos entre nós amigos, visitantes, pessoas que nos alegram com a sua presença,
mas sobretudo também que nos trazem a alegria de podermos juntos adorar ao Senhor. Nesta manhã, nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos pedir que o Senhor nos conduza na compreensão e no estudo da sua palavra. E neste momento eu gostaria de pedir que, assim como nós estamos, possamos curvar a nossa cabeça para orarmos e pedirmos a bênção do Senhor para o estudo da palavra. Querido Deus que estás nos céus, mais uma vez, nós te pedimos que através do teu Santo Espírito tu possas falar ao nosso coração. Mas principalmente, Pai, nós te pedimos que nos ajudes a entendermos aquilo que nos queres ensinar, de maneira que isto se transforme numa bênção para a nossa vida e numa maneira de podermos viver também de forma mais feliz o caminho que tu tens para nós seguirmos enquanto seres humanos. Que, à semelhança do rei Josias, nós, como povo de Deus, também possamos escolher seguir a tua vontade e fazermos aquilo que a tua lei nos ordena. Te pedimos e agradecemos tudo humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesta manhã, queridos irmãos, gostaria de convidar-vos a abrirmos a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, e nós vamos ler o verso 1, onde ali encontramos da parte do Senhor alguma indicação a respeito de como deve ser a nossa experiência religiosa. Romanos, capítulo 12, verso 1. Enquanto encontramos o texto, gostaria de vos contar uma experiência pessoal. Há uns anos atrás, eu era professor numa escola na América do Sul e estava com a minha turma de 10º ano, uma turma que alguns anos antes já tinham sido os meus primeiros alunos de 5º ano. E digo-vos que tinham um carinho muito especial por este grupo de alunos. Com o passar dos anos, alguns alunos tinham sido acrescentados àquela turma, alguns tinham saído, mas no bloco central, aqueles continuavam a ser os meus alunos, os primeiros alunos que tive no 5º ano. E era uma turma que amava muito, tínhamos tido experiências muito interessantes, sobretudo a aprendermos a descobrir as maravilhas da Palavra de Deus. E vocês imaginem como é bom para quem ama a educação poder, com crianças de 5º ano que estão ávidas para descobrir todas as coisas da Palavra de Deus, como foi realmente uma experiência muito agradável com aqueles meninos e aquelas meninas que ainda hoje eu recordo boa parte dos seus nomes. Mas tive o privilégio de ser seu professor também no 10º ano. Não mais como professor de ensino religioso, mas porque havia uma série de dificuldades, o diretor da escola lançou-me um desafio, poder ser o professor desta turma de filosofia. Eu não sei quantos têm boas relações com as aulas de filosofia, mas os meus alunos de 5º ano, que agora estavam no 10º ano, tinham péssimas experiências com os professores de filosofia. E quando lhes entrei pela sala adentro, eles ficaram num misto de alegria, porque já éramos amigos há muitos anos, mas também de alguma infelicidade, porque não tinham boas relações com esta matéria. Bem, a verdade é que na primeira aula lancei-lhes um desafio. E consistia no seguinte: nós iríamos fazer um debate em que iríamos tentar opor duas ideias muito fortes que existem na natureza humana: a razão versus emoção. Uma parte da turma iria defender a supremacia da razão sobre a emoção. E a outra parte da turma iria defender a supremacia da emoção sobre a razão. Demos algum tempo para que eles pudessem, enfim, se preparar. Duas grandes bancadas foram formadas. De um lado, os racionalistas e do outro lado, os emotivos. E quando, dentro de uma semana, o debate começou, vocês imaginem que aquilo estava, de fato, a pegar fogo. Os defensores da razão estavam cheios de bons argumentos para defender a supremacia da razão e recolheram muita informação na história, na Revolução Francesa, no pensamento dos grandes homens e dos grandes pensadores, sobretudo do período do Iluminismo. E havia uma série de outros alunos que faziam parte entusiasticamente do grupo que defendia a emoção, e eles também foram buscar muitas ideias interessantes a várias escolas da psicologia, e ali então estavam preparados para
apresentar justamente os seus argumentos, as suas ideias, com o intuito de convencerem o professor de que ou a razão ou a emoção deveriam prevalecer. Bem, tivemos uma aula extremamente interessante. Digo-vos que foi uma das aulas mais intensas que eu já tive a oportunidade de presenciar. Não dadas por mim, mas por eles. Tivemos que organizar ali, com algumas regras, a forma como as ideias deveriam ser apresentadas, como as intervenções deveriam ser feitas, como as réplicas deveriam ser apresentadas. E a coisa estava intensa. Quando finalmente o sinal tocou, a campainha soou, eu tive que pedir ao professor que iria dar a próxima aula que me desse pelo menos mais 15 minutos para nós fazermos ali um encerramento. Pedi autorização aos alunos que me permitissem fazer a minha própria apreciação. Quando, a certa altura, partilhei com eles alguma coisa que já tinha de alguma maneira antecipado, mas que agora eles tinham sido as testemunhas e os personagens principais daquela experiência intensa, que é perceber que na natureza humana existe, diríamos assim, uma inter-relação entre a emocionalidade e a racionalidade. No ser humano, a emoção e a razão não são duas realidades opostas, mas sim complementares. Não é uma dicotomia irreconciliável, mas um dualismo complementar. E é nesta experiência, queridos irmãos e amigos, que Deus nos chama a algo que é profundamente interessante, que é a experiência da adoração. Na realidade, o tema da reflexão espiritual desta manhã é justamente sobre a adoração e o louvor. E gostaria que pudéssemos ler o verso 1 do capítulo 12 de Romanos, quando diz o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E quando nós vemos este texto, nós podemos pensar que talvez, se o apóstolo Paulo estivesse naquela aula de filosofia e se pudesse se posicionar a algum dos lados, provavelmente ele ficaria do lado dos racionalistas. Mas sabem, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que, embora Deus deseje que a nossa experiência religiosa possa ser comandada por algo que é de natureza volutivo, que é sob a perspectiva da racionalidade, da compreensão inteligente daquilo que Deus é e significa para nós, embora Deus nos queira ajudar a entender que a sua vontade parte de princípios lógicos e coerentes, aonde Ele deseja o melhor para cada um dos seres humanos, dos seus filhos, existe também uma componente muito importante na espiritualidade, que é a emocionalidade. Vamos dar uma olhada no texto de Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Leiamos então este texto que nos fala a respeito da criação original da humanidade. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Estamos juntos? Todos temos já o texto aberto? Diz então a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Quando lemos este texto, queridos irmãos, não fica dúvida alguma de que tudo aquilo que nós somos, na realidade encontra a sua origem em Deus. A Bíblia diz-nos claramente no verso 26 que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Nós não somos só fisicamente semelhantes a Deus, que é o modelo a partir do qual nós fomos feitos. A simetria física humana é uma reprodução daquilo que é o próprio Deus, mas por outro lado existe um outro aspecto interessante, é que Deus também nos fez com características emocionais das quais Ele mesmo também é dotado. E se Deus nos fez à sua semelhança, quer dizer que se Deus nos fez seres emotivos, Ele também o é.
Nós não vamos estudar isto agora porque levaria bastante tempo a consultarmos uma série de textos bíblicos, mas nós conhecemos um par de citações da palavra de Deus, onde Deus é apresentado como sendo alguém que reage emotivamente, que expressa as suas emoções. E a emotividade é alguma coisa extremamente importante, porque é a capacidade de nós sentirmos, é a capacidade de nós, de alguma forma, reagirmos a estímulos que nos podem vir desde o exterior, como podem inclusive ser estímulos autogerados. Não vamos aqui falar sobre toda a complexidade da mente humana, mas há algo que é surpreendente, é que na adoração, reparem, no processo de adoração e de louvor, Deus complementa estas duas coisas, que é a racionalidade, que é uma característica que Deus também colocou em nós, mas ao mesmo tempo coloca a emocionalidade também num patamar de importante elemento de construção da nossa própria espiritualidade, da nossa própria racionalidade. E os irmãos devem estar a dizer, mas pastor, isto hoje parece estar um bocado complicado. Bom, vamos ver o que é que a Bíblia tem a dizer sobre este assunto. E vamos ao livro de Apocalipse, ao capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, e nós vamos encontrar ali um exemplo muito claro daquilo que, de alguma forma, acabamos de ver. Como é que na Bíblia nós podemos encontrar a emocionalidade tão intimamente relacionada com o processo da adoração? Apocalipse capítulo 5, e nós vamos ler os versos 11 a 14. Apocalipse capítulo 5, 11 a 14. E nós estamos agora aqui diante de uma descrição apoteótica de adoração. Apocalipse 5, verso 11 diz, João, e olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Verso 12, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. Nós já tivemos a oportunidade, há algumas semanas atrás, de estudar este texto, e os irmãos recordam-se que nós comentávamos naquela altura que aqui, a respeito do Cordeiro, são apresentadas 7 características pelas quais o Cordeiro é digno de glória. Nós não podemos ler este texto sem perceber que naquele cenário celestial existia uma grande erupção de emoções e os sentimentos estavam, de fato, de forma apoteótica a serem apresentados em todas aquelas antífonas de louvor à divindade. É de fato impressionante nós lermos estes textos e percebermos que, de fato, o céu, de tempos em tempos, irrompe em erupções de louvor a Deus, que são profundamente emotivas, que são profundamente intensas na sua forma de expressar aquilo que a humanidade, aquilo que os seres criados por Deus sentem em relação ao seu Criador, aqui especificamente em relação ao seu Redentor. Mas no capítulo anterior gostaria de vos convidar a lermos ainda um outro texto que parece ser mais carregado ainda de emoção. Diz o verso 9, capítulo 4 do livro de Apocalipse, verso 9 até o verso 11. E diz assim, e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, e entenda-se aqui a descrição é a respeito do Pai, diz que aquele que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, verso 10 diz, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e o adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Será que não é digno nós dizermos aqui um amém? Amém! Digno é o Senhor, digno é o nosso Criador. E, queridos irmãos, pensem, quantas vezes nós olhamos para as lutas e para os problemas da vida e nós desejamos que o Senhor venha para pôr um ponto final no sofrimento e nas dificuldades deste mundo. Queridos, pode parecer doloroso, mas acreditem, neste exato momento existem pais que estão a receber a notícia do falecimento de filhos. Neste exato momento existem pessoas a ter a noção de que as suas
Os seus negócios faliram. Em algum lugar deste mundo existe uma pessoa a perder a vida, vítima de violência, de guerra, de conflitos étnicos, sociais ou simplesmente de violência urbana. Em algum lugar deste planeta, dos 7 milhões de habitantes que hoje estão sobre a Terra, existe alguém que neste exato instante, enquanto vos falo, está a dar o seu último suspiro, vítima de alguma doença incurável. E a gente se pergunta, vale a pena viver neste mundo? Não estamos nós, como cristãos, que fazemos do sábado um dia de celebração, a sermos utópicos, a tentarmos fechar os olhos para uma realidade demasiado crua e cruel que existe ao nosso redor? Então, por que razão é que efetivamente nós podemos neste momento louvar a Deus? Podemos louvá-lo pela convicção que temos de que este Deus poderoso, que não é o autor do mal, nem o causador de qualquer sofrimento, este Deus um dia haverá de vir para pôr um ponto final à história do sofrimento. Esta é uma certeza que nos assiste. É por esta razão, queridos amigos e irmãos, que mesmo vivendo num mundo triste, lúgubre, nós podemos louvar o nosso Deus na certeza de que Ele é tudo aquilo que nós esperamos e precisamos. Mas, quando nós adoramos, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós percebemos uma coisa. É que o ponto central do livro do Apocalipse é a questão da adoração. E esta adoração vai atingir, ou este conflito vai atingir o seu clímax nos capítulos 12 e 13 do livro do Apocalipse. Quando alguém, uma força muito poderosa neste mundo, vai tentar liderar a humanidade no sentido de que a falsa adoração e a humanidade toda seja dirigida num falso sistema de adoração. E quando nós lemos o livro do Apocalipse, queridos amigos e irmãos, quando você e eu lemos este livro, há uma pergunta que permanentemente percorre cada um dos 22 capítulos do livro, que é: a quem é que eu estou a prestar adoração? Meus queridos, por isso é que é tão importante para nós, enquanto cristãos, sobretudo cristãos do século XXI, cristãos que sabem que Jesus está para voltar e que o final da história da Terra está para atingir o seu clímax, o seu ponto final. Por isso é que é tão importante para nós a questão da adoração. E como já vimos, a adoração não é apenas um exercício de racionalidade, mas é um exercício também de emoção. Mas agora, queridos, e nós não vamos ter muito tempo para esmiuçar estas questões, mas é importante que entendamos aqui o seguinte: adoração, meus irmãos, é muito mais do que virmos à igreja, participarmos de uma liturgia cuidada como aquela que aqui temos. É muito mais do que cantarmos hinos congregacionais ou do que nos levantarmos para orar no momento em que todas as pessoas o fazem. Adoração é muito mais do que isso. Querem ver o que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? Mateus capítulo 5, do verso 14 em diante. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, Mateus capítulo 5, do verso 14 em diante. Mateus 5, 14 a 16. Estamos juntos? Já todos temos o texto da Bíblia aberta? Ok? Vamos ler. Mateus 5, 14, 15 e 16. Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz para todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Meus queridos irmãos e amigos, adoração não é só aquilo que nós fazemos aqui, neste lugar, neste dia, uma vez por semana, ou 2 ou 3 vezes por semana. Adoração é a nossa vida na sua totalidade. É quando nós oramos, é quando nós caminhamos, é quando nós falamos, é quando nós agimos, é quando nós interagimos, é quando nós inclusive guardamos silêncios convenientes em determinados momentos. Adoração é tudo aquilo que nós somos, fazemos e a forma como nós vivemos, que é um motivo de honra e glória a Deus.
Por isso, querido irmão e amigo, a adoração começa desde o momento em que você e eu, de manhã cedo ao nos levantarmos, fazemos a oração para o despertar, até ao momento em que fazemos a última oração do dia antes de nos deitarmos. Ou talvez ainda, quando os últimos pensamentos racionais e lógicos nos acompanham antes de perdermos, no momento imediato antes de perdermos a consciência para o sono. Isto tudo é adoração. E é por essa razão, queridos irmãos e amigos, que quando nós aqui vimos, como crentes, como adoradores, nós vimos aqui para prestar o melhor do nosso louvor e da nossa adoração ao Senhor. E por que o fazemos? Porque a adoração é uma parte importante para a construção da nossa própria espiritualidade. Porque a adoração é algo que nós vamos fazer ou vamos prestar durante toda a vida eterna. No século XVI, um homem chamado Martinho Lutero teve um insight. Como nós costumamos por vezes dizer, teve uma sacada tremenda. Martinho Lutero entendeu que, porque os cristãos faziam da sua adoração litúrgica na igreja tradicional cristã medieval, a adoração era feita através das homilias do sacerdote, o canto era dirigido por profissionais da música e o povo apenas era um ouvinte, passivo. Martinho Lutero teve a ideia fantástica de dizer aos corais de monges que eram treinados a vida inteira para cantar nas igrejas, para que eles não fossem os únicos cantores, mas para que a igreja cantasse. Eu gostaria de pedir ao Roy que nos acompanhasse num hino que foi um hino de batalha dos cristãos protestantes. É o hino 33. Um hino que foi para muitas pessoas uma referência espiritual na sua experiência de adoração a Deus. Provavelmente muitos alemães das primeiras igrejas luteranas nunca tinham cantado, a não ser quando trauteavam alguma música nos campos. Mas agora terem o privilégio de, nas catedrais, poderem cantar, ecoar pelos átrios religiosos as estrofes deste hino, foi algo que fortaleceu a fé de muitos daqueles crentes. E eu gostaria de convidar, queridos irmãos e amigos, a que nós tivéssemos esta mesma experiência, cantando este hino Castelo Forte, o hino 33. Oh,
sentido de compromisso que aqueles cristãos do século XVI tinham quando eram convidados a cantar hinos com letras inspiradoras como esta. Diz-se que Martinho Lutero, quando foi intimado a ir à dieta de Worms, disse que iria, ainda se cada uma das telhas dos telhados da cidade fossem demónios, que ele estava disposto a ir. Era a música, era a adoração, era o perfeito sentido de louvor que esta gente tinha e vivia no seu coração, que era capaz de as motivar a atitudes tão corajosas e tão ousadas como esta. Meus queridos, nesta manhã, nós temos entre nós o privilégio de viver, não que não o façamos regularmente, mas de uma forma especial. Nós temos o privilégio de poder, através da música, ter uma atitude de louvor ao Senhor. O Roy, neste momento, irá apresentar-nos 2 músicas, inspiradoras, certamente, e que gostaria que cada um de nós, num momento de profunda reflexão, deixasse também que o Senhor conduzisse as emoções do seu coração, para que o sentimento verdadeiro de louvor na sua e na minha vida possa ser exaltado numa atitude de crescimento e de gratidão ao nosso Pai. Roy, que Deus te abençoe neste momento e que nós possamos ser inspirados pelo Senhor através destas músicas.
junto ao trono de graça, há um lugar para cada um de nós. Meus queridos, com as reflexões bíblicas que tivemos a oportunidade de fazer nesta manhã, não é nossa intenção dizer que a nossa adoração e o nosso louvor deve ser baseado apenas na emotividade e no emocionalismo barato. Não, de modo nenhum. O Senhor convida-nos a oferecermos efetivamente a Ele um culto racional e que depois de entendermos e depois de compreendermos aquilo que o Senhor tem feito por nós, então o nosso coração possa exultar de alegria e explodir em emoção, em louvor ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E como último texto na reflexão desta manhã, gostaria de vos convidar a lermos Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses, carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, os versos 6 e 7. Ali, o apóstolo Paulo nos convida na dureza e na crueldade da existência terrena, nos aproximarmos do Senhor da seguinte maneira. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com o quê? Com ações de graças, com louvor, com verdadeiro espírito de adoração. E sabem qual será o resultado? Aquilo que o verso 7 nos diz é que a paz de Deus, que não é humanamente compreensível e que excede todo o entendimento humano, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Meus queridos, a adoração não é só importante para nos ajudar a crescer espiritualmente no conhecimento e na compreensão de Deus. O louvor não é só necessário para que nós possamos oferecer a Deus o reconhecimento daquilo que Ele é na nossa vida, mas Ele também garante a preservação emocional das faculdades mentais do ser humano. Isto quer dizer, queridos, que você e eu temos motivos, por meio de uma experiência de adoração e de louvor ao Senhor, temos condições de ter uma saúde emocional melhor e superior à média nacional. Amém por isso? Amém. É um motivo de agradecermos a Deus. E que o Senhor nos abençoe e que nos ajude a vivermos a experiência de adoração e de glória ao nome de Deus em todos os momentos da nossa vida, brilhando as nossas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Amém? E para terminar o maravilhoso culto desta manhã de sábado, convidamos a todos que possam entoar e louvar ao nosso Deus com o hino número 34.
Senhor é grande, o Senhor é poderoso entre o seu povo e Ele fará maravilhas na vida dos seus filhos. Oremos. Santo e bom Pai, obrigada, Senhor, porque podemos adorar-te em liberdade. Obrigada porque Tu és grande e poderoso. Obrigada porque Tu nos ajudas nas coisas pequeninas e estás sempre presente na nossa vida, Senhor. Obrigada por este belo momento que vivemos aqui de adoração. Suplicamos que o Teu Espírito Santo possa permanecer em nós e nós possamos viver isto constantemente, apesar das circunstâncias, apesar do sofrimento e apesar das lutas. Os nossos lábios, a nossa mente e o nosso coração possa sempre louvar e engrandecer o Teu nome. Suplicamos que possas guiar-nos ao longo deste dia e que possas trazer-nos logo à tarde para regozijarmos novamente ao vermos almas entregarem-se a Ti. Vem estar connosco, é o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queríamos convidar a igreja que possa vir à tarde, não é? Aos batismos. Vamos continuar a louvar o nosso Deus. O Roy também vai estar entre nós. E também convidá-los para que amanhã possam estar presentes no concerto com o Roy Treyer. Acho que todos deleitamos-nos no Senhor ouvi-lo. E amanhã vamos ter essa oportunidade de ouvi-lo durante 1 hora a tocar às 7 da noite aqui na sua Santa Igreja. Possam convidar os vossos amigos, os vossos familiares a estarem presentes e também sentirem esta emoção que nós sentimos. Queríamos dar novamente as boas-vindas, não sei se foram dadas à esposa e ao filho, para que a igreja os pudesse conhecer. Queria chamá-los aqui à frente. Não sei se me entendes. Pueden venir acá, Gio e a esposa? Não está? Eles saíram, pronto. Queríamos que a igreja toda pudesse conhecê-los, mas vão vê-los na rua e possam cumprimentar. Graças, Roy, por este momento. E agradecer ao Roy novamente. Um santo sábado para todos e até logo, se Deus quiser. Estarei à saída para despedir dos irmãos. Houve aqui um pequeno impasse, mas todos nós compreendemos. O irmão pianista que está connosco não conhece naturalmente a nossa língua, nem a nossa sequência litúrgica, de maneira que todos podemos entender esta situação. Que o Senhor nos possa abençoar e levar num espírito de louvor a seguir. Até já!